Você já deixou de fazer ou de falar alguma coisa que você gostaria só para não passar vergonha? Sabe aquela situação que você sabe que aquela tua pergunta é muito boa, mas você prefere ficar quietinho com a dúvida do que perguntar e correr o risco das pessoas acharem que você não sabe nada, que você é burrinho? Tem gente que lida muito bem com essa situação, né? São pessoas que não são tão suscetíveis ao julgamento, ao olhar do outro. Mas, para algumas pessoas, a vergonha ela pode ser um dos sentimentos mais desoladores que existem. Nesses casos, a vergonha ela bate tão forte, de uma forma tão profunda, que o medo de passar vergonha, ele acaba impedindo a pessoa de se movimentar com um mínimo de tranquilidade, sabe, no cotidiano dela, seja num supermercado, seja numa academia. E por vergonha, a pessoa acaba restringindo toda a existência dela em função disso. Mesmo que as coisas não cheguem nesse extremo, muita gente vem para a clínica com o relato de que se sente desconfortável em determinadas situações públicas, né, ou na presença de determinadas pessoas por pura vergonha. Mas o que é isso, vergonha, né? De onde que ela vem? Por que algumas pessoas são mais suscetíveis a sentir vergonha que outras? E como é que faz para lidar com essa vergonha quando ela está no nível de atrasar, de atrapalhar, de paralisar a nossa vida? No vídeo de hoje, para responder essas minhas perguntas, eu quero usar o exemplo de vida do Sartre e a análise que ele faz sobre a vergonha. Como você vai ver, o Sartre ele tem lugar de fala garantido nesse assunto, porque a vergonha foi um dos aspectos fundamentais para que ele se tornasse quem ele se tornou, sabia? E ele encontrou uma forma legal de entender e de lidar com a vergonha que ele sentia. Então, eu acho que a solução que ele encontrou pode vir a ajudar a compreender a nossa própria vergonha ou até mesmo ajudar a trabalhar com essa questão da vergonha quando ela vem a aparecer na clínica. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gisele, eu sou mestre e supervisora em psicologia e esse é um canal de psicologia fenomenológica existencial. Vamos então explorar como é que o Sartre entende, como é que ele pode ajudar a gente a enfrentar a vergonha? Jean-Paul Sartre, 27 anos, 1,5 m de altura. Ombros caídos, boca de peixe, pele áspera e irregular, orelhas de abano e olhos que apontavam para dois lados diferentes, pois o olho direito, quase cego, puxava para fora com forte estrabismo ou estropia. Definitivamente, Sartre não era um homem bonito. Ao contrário disso, como ele mesmo dizia, né? Ele era pura feiura. E isso atormentou ele por muito tempo. Imagina que situação. Ele nasceu um bebê maravilhoso. Ele era uma criança de cachinho de ouro, sabe? Lindo, super mimado. Ele nasceu numa família burguesa, né? Ficou órfão de pai logo com 1 ano e então ele foi criado na casa dos avós maternos. Com 3 anos, ele teve a infecção no olho direito, que deixou ele estrábico, né? Mas os cachinhos do cabelo escondiam isso. Até que chegou uma hora em que esse cabelo precisou ser cortado, né? Não teve jeito. Então, quando o Sartre tinha 7 anos, o avô dele quis fazer uma surpresa para a mãe dele e levou o Sartre para o barbeiro. E aí é o próprio Sartre que vai te contar. Houve gritos, mas nenhum abraço. E minha mãe fechou-se no quarto para chorar. Enquanto ondulavam em torno de minhas orelhas, meus belos anéis permitiram-lhe recusar a evidência de minha feiura. Já então, todavia, meu olho direito entrava no crepúsculo. Foi mister que ela se confessasse a verdade.
Meu avô parecia, por sua vez, totalmente desnorteado. Haviam-lhe confiado a sua pequena maravilha e ele devolvera um sapo. Quando ele se dá conta da imagem dele no espelho, a sensação que dá quando você lê ele contando é a de que ele caiu do Olimpo aqui para a Terra, sabe? Porque ele sente não só a feiura, mas a forma como os outros lidam com essa feiura. O sistema me horrorizou. Acabei me opondo a mim mesmo. Então, se antes ele tinha a aprovação de todo mundo, porque ele era um bonitinho, agora horrivelmente natural, como ele mesmo diz, ele se via se humilhando para conseguir a aprovação dos outros. Se antes ele não tinha que fazer força para agradar, agora ele tinha que se redobrar para isso. E ele passa, então, a ter muita vergonha pela aparência que ele tem. E essa vergonha faz ele se esquivar das outras crianças, sabe? Mas ele não se dá por vencido. Ele vai lutar com o que ele tem para se manter, para poder viver apesar da feiura. Se ele não tinha beleza, sobrava cultura e inteligência naquela criança. Já que ninguém me reivindicava, levantei a pretensão de ser indispensável ao universo. Na verdade, eu não tinha escolha. É nesse período de estado de vergonha plena que ele descobre a imaginação, né? Que ele se dá conta que ele pode imaginar, que ele pode criar muitas histórias nas quais ele sempre vai se sair bem, lógico, ele sempre vai ser aquela figura de destaque que ele não é na vida real. Por algum tempo, é esse recurso da imaginação que o Sartre vai usar para conseguir lidar com a vergonha que ele sente. A propósito, esse é um recurso que muita gente que vive, né, a vergonha recorre. Criar e viver num mundo imaginário, num mundo de fantasia. Mas a gente sabe que isso não resolve o problema da vergonha. É só uma válvula de escape. E o Sartre percebe isso. Eu levava 2 vidas, ambas mentirosas. Publicamente era um impostor, não sentia a menor dificuldade em passar de um papel para outro. Não importa, a coisa não andava bem. Até que numa viagem de férias entre 7 e 8 anos, trocando cartas com o avô, a vida dele entra num novo movimento, que era escrever. Eu não sei se você sabe, mas o Sartre era, antes de qualquer coisa que a gente o chame, seja filósofo, antropólogo, psicólogo, ele era um romancista, um ensaísta, um escritor voraz. Primeiro, ele escrevia por pura recreação, por puro prazer. E com o tempo, ele passou a ver na escrita uma forma dele materializar aquela imaginação, né? Aquele herói que ele sonhava. Mas, ainda assim, as coisas não estavam bem. Isolei-me do mundo por receio dos maus encontros e das comparações. Ele continuava lá isolado por vergonha e mesmo escrevendo, ele continuava levando, de qualquer forma, uma vida dupla. Nesse período, quando ele escrevia numa tentativa de agradar o avô ou de afetar o padrasto. Não se tratava de uma escrita autêntica, mas uma escrita que esperava aplausos e gratidão de quem estivesse lendo ele, né? Interessava para ele o que os outros iam pensar dele. A palavra e o julgamento do outro ainda tinha muito valor. Em outras palavras, ele ainda se mantinha num projeto de inferioridade, de não se sentir bom o suficiente, de se sentir, como ele mesmo dizia, um clandestino, alguém que está no mundo sem ter o direito de estar. E assim foi por muito tempo. O que ele conta é que quando ele já era professor de filosofia, depois que ele já tinha escrito A Imaginação e a Transcendência do Ego, com 30 anos, quando ele publicou A Náusea, é que ele conseguiu romper com a ideia de ter de ser um grande herói cavaleiresco, né? E de escrever para agradar. Foi ali que ele conseguiu se integrar com os personagens que ele estava criando. E ele inaugura isso com o Roquentin, que é o personagem principal do livro A Náusea. Eu era Roquentin.
eu mostrava nele sem complacência a trama de minha vida. Ao mesmo tempo, eu era eu, o eleito, analista dos infernos. Mas como é que aconteceu essa virada de chave com Sartre? Como é que ele conseguiu se livrar da ideia de que ele tinha que ser diferente dele mesmo, né, para agradar os outros, e de que, enfim, ele poderia ser o herói das histórias que ele criava, sendo do jeitinho que ele era? Eu acho importante aqui esclarecer alguns pontos. Primeiro, por conta dessa situação que a vergonha criou, o Sartre meio que fez da infância dele um sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? Um mundo desconectado da realidade. Então, a questão do pensamento livre, essa coisa que a imaginação faz de poder conduzir o pensamento até onde ele quiser, sempre acompanhou o Sartre desde bem pequenininho, tá? O segundo ponto é que desde bem pequeno o Sartre ele percebe que o fato de não ter um pai que servisse de modelo para ele liberava ele para poder escolher como ele queria ser. Ele não tinha a severidade daquele pai rígido da época, sabe? Então, isso de poder escolher como quer ser e de se reinventar foram aspectos que acompanharam o Sartre a vida toda. Para ele, a nossa liberdade é que determina a nossa essência e pronto. Mas o que contribuiu mesmo para que o Roquentin existisse e que fez com que o Sartre saísse daquele estado de vergonha foi o encontro desse espírito livre que ele tinha com a fenomenologia do Husserl. A fenomenologia, você já sabe, não vê uma pessoa como um ser passível de ser medido ou de ser encaixado em modelos cognitivos ou qualquer outro esquema de psiquismo, né? Como id, ego, superego, por exemplo. Nós aqui, a gente busca compreender a existência a partir da própria pessoa, a partir do que ela sente, do que ela faz. E essa forma de abordar e de compreender a existência permitiu para o Sartre, que já era livre, acabasse se libertando ainda mais. A partir daí, ele não precisava mais de uma série de convenções, de dogmas deterministas e de instituições tidas como sagradas na época, né? Como a família, o casamento, os filhos ou Deus para viver. A partir da fenomenologia, ele consegue se desvincular da necessidade de tudo isso e ele tem respaldo para compreender não só essa liberdade que ele sente na alma, como também as dores que a existência dele estava acarretando. O que acontece em A Náusea é que o Sartre vai juntar essa filosofia que fazia tanto sentido para ele com a literatura de romance. Então ele consegue ilustrar com personagens aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita. E consegue, então, fazer da escrita dele não só um instrumento para expressar aquilo que ele acreditava, como também um instrumento capaz de fazer com que lesse parasse para pensar sobre a própria liberdade, sobre a responsabilidade da própria existência. Usando uma terminologia do próprio Sartre, ele vai se encontrar com o projeto de ser dele e vai realizar, vai tornar real esse projeto. O tempo do constrangimento, né, já tinha passado e agora ele já tinha lido Heidegger, que foi um autor que mudou a vida dele, a minha também. Aí, 5 anos depois de A Náusea, um livro de contos, 2 ensaios filosóficos e uma peça de teatro, ele vai lançar O Ser e o Nada, que é uma das obras fundamentais da vida dele. E ali ele vai refletir sobre a vergonha a partir do ponto de vista de quem dominou esse monstro. E o que ele diz? A que conclusões ele chega? A vergonha é a apreensão vergonhosa de algo, e este algo sou eu. Para o Sartre, ter vergonha não é ter vergonha do outro. A vergonha é uma vergonha que a pessoa sente dela mesma diante de alguém, diante do olhar do outro. Muito resumidamente, para pensar a vergonha de um ponto de vista existencialista,
você vai precisar considerar 3 elementos. O primeiro é você, público, tal como você se apresenta, como você é. O segundo componente fundamental da vergonha é, claro, quem? O outro, né? Se a gente está no mundo, não tem como não ser como os outros, não tem como não estar exposto às apreciações que os outros fazem de nós. O problema com a vergonha é que a pessoa reconhece que efetivamente ela é este objeto que o outro olha e julga. A vergonha é, por natureza, reconhecimento. Reconheço que sou como o outro me vê. E o terceiro componente, então, dessa conversa sobre vergonha vai ser o cogito, que é aquilo que você pensa sobre você mesmo. Tenho vergonha do que sou. A vergonha, portanto, realiza uma relação íntima de mim comigo mesmo. E pela aparição mesma do outro, estou em condições de formular sobre mim um juízo igual ao juízo de um objeto. Ok, então para o Sartre, vergonha é a vergonha de si mesmo, que só acontece porque a pessoa toma para si o julgamento que o outro faz. Mas de onde ela vem? Por que algumas pessoas são mais suscetíveis a sentir vergonha do que outras? A vergonha é um arrepio imediato que me percorre da cabeça aos pés sem qualquer preparação discursiva. Ela vai acontecer a partir das experiências espontâneas e refletidas, né? A vergonha vem e pronto. E quando essas experimentações são muito intensas ou se repetem com muita frequência, a vergonha acaba se tornando um estado, ela acaba se cristalizando em nós, que é quando a gente diz para a gente mesmo que, olha, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, a não ser acolher aquilo que o outro impõe para nós, que foi o que aconteceu com o Sartre durante quase 30 anos da vida dele. Ele permitiu que o olhar do outro prevalecesse sobre o que ele mesmo pensava sobre ele. Ele acatou aquele julgamento como sendo verdadeiro para ele mesmo e passou a adotar para si o ponto de vista dos outros a respeito dele. A ideia de que ele só poderia ser bom na imaginação, ali fantasiando, porque na realidade, segundo os outros, ele era só um menino feio. Mas todos nós sabemos que existem outras formas de se relacionar com o julgamento que os outros fazem de nós, que não seja criando um mundo imaginário, né? Tanto que tem pessoas que não estão nem ligando para a torcida, não é assim? Se alienar e abandonar o projeto de ser quem se quer ser, né? Essa coisa de dar o poder da vida para os outros é uma possibilidade, mas é a pior delas. O Sartre ele vai apontar mais 2 atitudes possíveis diante do julgamento, do olhar do outro e da vergonha que isso causa. Uma delas é a possibilidade de tornar o outro um objeto para mim, assim como ele faz comigo. Esse é um passo para se livrar da vergonha. Colocar o outro no lugar do objeto e esvaziar de valor o que ele pensa a seu respeito. Mas encarar o outro e o julgamento que ele faz dessa forma também não é uma coisa muito saudável. Porque quando você coisifica o outro, você só está invertendo a situação. Você deixa de ser a vítima, o julgado, para ser o algoz, o juiz. Aqui não tem empatia, então não tem bem-estar. Então, a terceira possibilidade que o Sartre apresenta e que foi o caminho que ele tomou é fazer desse outro, ao invés de um objeto, um sujeito. Ou seja, olhar esse outro que te olha simplesmente como um outro ser no mundo que está, assim como você, jogado, lançado e aberto para o mundo, e que ele também tem os seus outros na vida dele, e que assim como você, ele é o resultado do que ele fez com o que fizeram com ele. Então, o exercício aqui é o de reciprocidade, sabe? De empatia. O de conseguir colocar o outro no mesmo patamar que o seu. A partir do momento
em que começa a perceber o outro dessa forma, a pessoa tira o outro do lugar de Deus onipotente e passa a enxergar esse outro simplesmente como outro ser humano. Isso despotencializa, sabe, o poder que o outro tem, e a pessoa então ela deixa de ser para o outro e passa a ser para si com os outros, que a propósito foi a saída que o Sartre encontrou, né, para esse estado da vergonha que ele vivia. Ele deixou de ser para o outro e passou a ser para si. Mas como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu essa proeza? É arremessando-me em direção a meus próprios possíveis que irei escapar ao medo. A gente, como eu já disse várias vezes aqui nesse canal, só tem um tem que nessa vida, que é o tem que ser, tem que existir. Essa é a nossa única determinação real. Agora, o que ou quem a gente tem que ser é uma coisa que só cabe para cada um de nós, com nós mesmos resolvermos, né? Uma das coisas mais lindas da fenomenologia existencial, e que foi inclusive o que fisgou o coração do Sartre, é a ideia de que a gente é completamente livre para se projetar e ser, dentro do possível, da forma como nós acreditamos e não da forma que mandaram a gente ser. Ou seja, a gente tem total poder para escolher o que fazer com o que fizeram com a gente. Mas, para isso, você precisa olhar as coisas sobre a sua perspectiva, seguir aquele caminho de desalienar-se para poder se enxergar, se ouvir e ponderar sobre o que faz e o que não faz sentido para você. Então, se você quiser se libertar da vergonha, a dica do Sartre é a de que você se olhe como um sujeito livre e não como um objeto de valoração alheia. O outro sempre vai existir, ele sempre vai ser um limitador para nós, mas ele não pode determinar a nossa vida. Quem se determina, se projeta e sabe da própria vida é só você mesmo, não tem jeito. Enquanto sou objeto de valores que vêm me qualificar sem que eu possa agir sobre esta qualificação ou sequer conhecê-la, estou na escravidão. Então, o caminho é buscar se conhecer sem subterfúgio, sem culpar ninguém pelas suas escolhas e tentar chegar perto do que você quer de verdade para você. Eu já falei muito sobre isso e se você quiser continuar essa reflexão, dá lá uma olhadinha nos vídeos que eu falo sobre a atitude do Dasein, sobre autenticidade e esse último de dicas para bem viver. Eu vou deixar o link aqui, tá? Na descrição. Para concluir, eu preciso te dizer que essa estratégia do Sartre deu muito certo. Olha só o que diz o trechinho do Café Existencialista citando a escritora Violette Leduc. Outra pessoa de suas relações, Violette Leduc, concordava que o rosto de Sartre jamais seria feio, porque era iluminado pelo clarão de seu intelecto, além de ter a honestidade de um vulcão em erupção e a generosidade de um campo recém-arado. Vice? Esse era o brilho do Sartre, a autenticidade dele em ser aquilo que ele achava certo para ele. Ele agiu exatamente da forma que ele propunha que um homem deveria agir. Consciente, livre e responsável pelas escolhas que ele fazia. Ele não deixou que os outros ou a aparência que ele tinha se sobressaíssem e aniquilassem o projeto de ser que ele tinha para ele mesmo. E foi isso que salvou o Sartre. O comprometimento que ele tinha com o projeto dele e com a liberdade dele. Ele foi um pensador muito necessário para a época dele. O que ele falava trazia a esperança de que as coisas poderiam ser feitas de uma outra forma, de que as pessoas não precisavam repetir os mesmos erros dos ancestrais, dos avós, dos pais, que elas eram livres para mudar não só o rumo da própria vida, como também o rumo da história.
E eu acho que quase um século depois de O Ser o Nada, ele ainda é necessário para nós pelos mesmos motivos. Agora, imagina se ele tivesse se rendido à vergonha. Não ia ter existencialismo, Sartre não ia ser Sartre, Derrida não ia ser Derrida, e o mundo ia ser bem menos livre, com certeza. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui e espero que quando a vergonha quiser te paralisar, você se lembre do Sartre, que do limão que ele tinha, ele fez uma fábrica gigantesca de limonadas. Um beijo enorme, deixa seu like e se inscreve, por favor, para me ajudar. Até a próxima. Tchau!